E aí, galerinha? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós vamos continuar a falar sobre a função quadrática. Nós já fizemos alguns exemplos práticos na primeira aula, falamos sobre a parte mais formal da função quadrática na segunda aula e nessa nossa terceira aula nós falaremos sobre outras representações da nossa função quadrática. Então, para a gente poder começar essa nossa conversa, vamos nos recordar que a função quadrática ela vai ser uma função dos reais nos reais. Nessa aula, eu não vou ficar toda hora colocando domínio contra domínio, mas a ideia sempre é dos reais nos reais, representado pela expressão a multiplicado pelo x ao quadrado, mais b multiplicado por x, mais um termo independente, que é o c. E aí, nessa aula, eu quero mostrar a vocês duas formas de representar essa nossa função quadrática que podem e muito nos ajudar a resolver alguns tipos de exercícios. A primeira maneira é a chamada forma fatorada, você já está vendo o título aí um pouquinho abaixo na minha tela, e a segunda maneira é a forma canônica. Então, vamos conversar uma delas de cada vez. Então, primeiro, para nós entendermos a chamada forma fatorada da nossa função quadrática, nós precisamos recordar uma das fatorações bastante importantes, chamada fatoração do trinômio do segundo grau. Então, para começar, o que é um trinômio? Um trinômio é uma expressão que tem três termos. Esse trinômio vai ser do segundo grau quando nós tivermos o x elevado ao quadrado. Então, o trinômio do segundo grau é uma expressão do tipo ax ao quadrado mais b vezes x mais c. E aí, nós conversamos em aulas anteriores que se eu tenho essa expressão do segundo grau e eu desejo fatorar essa expressão, eu sempre vou começar colocando o a, que é o nosso coeficiente dominante, multiplicado por x menos a primeira raiz, multiplicado por x menos a segunda raiz. Então, vou só escrever isso aqui, depois eu dou uma explicaçãozinha. Onde x1 e o x2 são as raízes do nosso trinômio do segundo grau. Ou seja, se eu desejo fatorar um trinômio do segundo grau, primeiramente eu vou igualar ele a zero para poder descobrir as raízes. E assim que eu descobrir as raízes, eu consigo escrever essa expressão desse outro jeitinho. Bom, já que uma função quadrática ela é formada por um trinômio do segundo grau, se eu tenho uma função quadrática, eu posso representá-la através da sua forma fatorada. Ou seja, além de escrever a minha função quadrática como ax ao quadrado mais bx mais c, que realmente é a maneira mais comum, nós até conversamos na nossa última aula sobre isso, eu posso colocar um certo a, um certo coeficiente dominante, multiplicado pela minha variável x menos a primeira raiz, multiplicado pela mesma variável x vezes a segunda raiz. Ah, mas isso aqui vai me ajudar? Muito! Em que tipo de exercício? Por exemplo, olha só, esse exercício aqui. Escreva a lei da função determinada pelo gráfico a seguir. Então, eu tenho o gráfico aqui de uma parábola e eu quero resolver, eu quero determinar que parábola, que função quadrática determina essa parábola. Quando eu olho para esse gráfico, eu consigo perceber que a parábola corta o eixo x no ponto 2 e no ponto 5. Então, olhando para o próprio gráfico, eu consigo concluir que 2 e 5 são as raízes da nossa função quadrática. E desse modo, eu posso começar a escrever a minha função quadrática como um certo a, que eu não sei quanto vale, multiplicado por x menos a primeira raiz, que é 2, multiplicado por x menos a segunda raiz, que é 5. Agora, para poder descobrir quanto é que vale esse a e realmente encontrar minha função, eu posso observar esse pontinho aqui, o ponto C. Tá? Fazendo meio exagerado aqui para você enxergar, o ponto C. Quando você olha para o ponto C, você consegue perceber que o x desse ponto C é igual a 1. E o y do ponto C é igual a 4.
Ou seja, esse ponto C está me dizendo que a função do 1 é igual a 4. E como eu sei que função é uma substituição, eu tenho A multiplicado por 1 menos 2, vezes 1 menos 5, que é igual a 4. Ou seja, A vezes 1 menos 2, eu sei que é menos 1. 1 menos 5, eu sei que é menos 4, igual a 4. Menos 1 vezes menos 4, 4A igual a 4, ou seja, o A é igual a 1. Desse modo, ó, substituindo na minha função, eu sei que a minha função, f de x, ela é o A que vale 1, tanto faz colocar ou não ali na frente agora, né? Multiplicar por 1 não faz diferença, vezes x menos 2, vezes x menos 5. Eu posso até deixar desse jeito e falar que essa é a minha função. Ou, se eu desejar escrever da forma mais comum, 1 vezes x menos 2 é o próprio x menos 2, e se eu fizer distributivo, ó, eu sei que x vezes x é igual a x ao quadrado, eu sei que x vezes menos 5 é menos 5x, e menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 5x menos 2x vai ser menos 7x, e também menos 2 vezes menos 5, isso aqui vai ser mais 10. Qualquer exercício discursivo permite que você escreva qualquer uma dessas respostas, ou a de cima, na forma fatorada, ou a distributiva na forma de baixo. Certo? Então, essa é uma aplicação da forma fatorada da nossa função quadrática. A segunda forma de escrever uma função quadrática que eu quero explorar na aula de hoje com vocês é a forma canônica da função quadrática. Essa forma canônica é uma forma de nós escrevermos a nossa função quando eu conheço o vértice da nossa parábola. Lembrando que o vértice, ele sempre pode ser calculado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Nós podemos demonstrar que eu posso escrever uma função quadrática utilizando o vértice da seguinte maneira. Ó. A função de x vai ser, mais uma vez, o certo a, que é o nosso coeficiente dominante, multiplicado por x menos o x do vértice elevado ao quadrado, somado com o y do vértice. Então, x menos x do vértice ao quadrado, multiplicado por a, mais o y do vértice é a forma canônica da nossa função quadrática. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Assusta um pouquinho, mas ela ajuda muito a resolução de exercícios. E um detalhe importante é que eu não estou demonstrando nenhuma dessas formas a você, estou apenas enunciando. Então, olha só uma aplicação dessa forma canônica, um exercício quase igual ao anterior. Escreva a lei da função determinada pelo gráfico a seguir. Quando eu olho para esse gráfico, ó, eu percebo que eu tenho o vértice da minha parábola. Então, vamos lá. Eu sei que o vértice dessa parábola, olhando aí no nosso plano cartesiano, eu sei que, olha só, o x do vértice é igual a 4, o y do vértice é igual a menos 9. Então, o vértice da minha parábola é o ponto 4 e menos 9. Desse modo, usando a forma canônica, eu posso dizer que a minha função de x é um certo a, que por enquanto eu não conheço, vezes o x menos o x do vértice, que é 4, elevado ao quadrado, mais o y do vértice, que é menos 9. É claro que eu até já podia fazer direto, mais com menos é menos, mas para ninguém confundir o sinal, eu preferi deixar assim. E aí, para poder calcular o valor do A e realmente saber quem é essa minha parábola, eu tenho esse outro pontinho, ó, o ponto B, que eu sei que o y dele vale menos 5 e que o x dele vale 2. Desse modo, por conta desse ponto B, eu sei que a função do 2 é igual a menos 5. Como função é uma substituição, a vezes 2 menos 4 elevado ao quadrado, mais com menos 9 é igual a menos 5. Ou seja, 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu sei que 4 vezes a igual a menos 5 mais 9, que vai dar 4. Ou seja, por uma coincidência aqui,
o a de novo deu 1. Então, eu posso escrever a minha função utilizando a própria forma canônica, o a que vale 1, vezes x menos 4 ao quadrado, mais com menos, menos 9. Ou, se você preferir, eu posso fazer o nosso produto notável, né, a nossa diferença de quadrado, perdão, o nosso quadrado da diferença de dois termos, para encontrar a forma padrão. Então, ó, 1 tanto faz na frente, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 9. Ou seja, opa, quadrado do segundo, eu falei uma coisa, só que eu não escrevi ela, né? O quadrado do segundo é 4 ao quadrado, que é 16. Aí sim, menos 9. Ou seja, a nossa função de x vai ser x ao quadrado, menos 8x, não tem ninguém para somar ele, e 16 menos 9 vai ser igual a 7. Tudo bem? Entenderam? Então, resumindo, nós temos duas maneiras, além da forma tradicional de escrever uma função quadrática. A forma fatorada, que eu escrevo quando eu conheço as raízes, e a forma canônica, que eu escrevo, que eu utilizo quando eu conheço o vértice. Tudo bem? Então, essa nossa aula termina por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!